Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Oftcast. A gente tem um prazer muito grande de começar aqui mais uma temporada, a quarta temporada já. A gente vem aí desde 2020 fazendo esse podcast aí que é o queridinho dos oftalmologistas. Então agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Ano passado foi muito bacana a audiência e esse ano eu espero que vocês também estejam com a gente, que a gente vai se esforçar ao máximo para entregar os melhores conteúdos, as melhores entrevistas e tudo aqui para vocês se atualizarem no trânsito, no trabalho, onde vocês quiserem. Bom, eu tô aqui hoje com o Dani, Seja muito bem-vindo aí, Dani. Opa, sempre é um prazer estar aqui com vocês discutindo temas relevantes, Bernardo? E um tema muito relevante para o momento que a gente está vivendo agora, né? Pois é, a gente está recebendo os R1s agora, Então, novo ano, chega aí a nova leva de residentes. A gente resolveu trazer aqui um episódio muito voltado para o R1, mas é claro que quem é R2, R3, quem vive esse mundo da residência vai gostar de discutir esse assunto com a gente, Que seria como se destacar, como ser um bom residente, Quais aí são as dicas para conseguir se destacar na residência. E vale falar que esse é um tema de interesse de todos, porque a chegada do R1 ali, muda todo o ecossistema da residência, Então, o R2 ele fica feliz, O R3 também, porque chega mais gente ali nova, para dar uma ajuda ali no dia a dia, para trabalhar. Exatamente. E para isso a gente trouxe duas pessoas assim que têm uma grande propriedade para falar sobre esse assunto, porque estão ali na linha de frente com os residentes agora, Eu e Dani já fomos ali preceptores, lá da residência da USP, eu em 2019, Dani em 2020, mas desde então a gente não está tão inserido mais com esse contato diário com os residentes, então a gente trouxe aqui o Dr. Pedro Braga, que foi meu R1 quando eu era preceptor, Como é que eu tô ficando velho já, e hoje ele é preceptor dos residentes lá da USP São Paulo, então um prazer muito grande te receber aqui, Pedro. Boa noite, pessoal, para mim é um grande prazer estar aqui hoje também, para poder falar disso e com os meus antigos preceptores, O Bernardo, como já disse aqui, foi preceptor logo que eu entrei, Dani foi preceptor ali quando eu já estava um pouco mais no meio da residência, então é um grande prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho também. Show de bola. E também queria dar as boas-vindas para o Dr. Gustavo Samico, que é preceptor da Escola Paulista de Medicina, tá ali no dia a dia com os residentes, foi preceptor já no último ano e vai continuar como preceptor esse ano, então também que está ali com bastante experiência para falar sobre esse assunto. É um prazer te receber, Gustavo. Boa noite, é um prazer também estar aqui com vocês, espero trazer um pouquinho da nossa vivência, um pouquinho da experiência que a gente tem com os residentes para melhorar, já começar a residência de vocês com o pé direito, Show de bola, é isso aí, pessoal, porque o R1 de oftalmo, ele começa com muitas incertezas, Na maioria das vezes, o residente chega com pouca bagagem. É diferente de você fazer um R1 de clínica médica, ou às vezes até um R1 de cirurgia ou pediatria, porque você tem mais vivência na faculdade, O R1 chega muito cru, e isso acaba trazendo muita ansiedade. Primeira pergunta que eu vou fazer, eu vou direcionar aqui para o Gustavo, porque a gente sabe que uma das maiores fontes de ansiedade é quando você começa a se comparar com o seu coleguinha de residência. Pô, aquele cara ali já sabe medir pio, aquele cara já sabe fazer refração, que ele aprendeu na faculdade. E assim, tem gente que chega sem saber nada. E no meu caso, por exemplo, eu fui esse que eu cheguei sem saber nada ali, zero. E isso causa um pouco de angústia ali. Como que você acha você acha que isso faz diferença? Você acha que essa bagagem ali vai ter um grande impacto ou rapidamente aquele residente consegue criar um conhecimento ali muito rápido e isso se iguala muito rápido? Qual que é a sua percepção sobre isso, Gustavo? Eu acho que, assim, isso é uma fonte de ansiedade, realmente. Você chegar para atender um paciente, começar um atendimento sem nunca ter feito um exame, Sem nunca ter tocado numa lâmpada de fenda, às vezes. Você vai ver, tem gente que tem clínica de família de oftalmo, passou já 5 anos da faculdade acompanhando oftalmo e você decidiu ali no 6º ano, de repente as provas acabaram em dezembro, prova prática em janeiro, não deu nem tempo de aproveitar e já está no ambulatório, Gera um pouquinho de ansiedade. Mas assim, eu acho que não faz a mínima diferença. O exame é tudo muito novo, mas acaba que você vai ter uma vivência tão
ampla, assim, uma vivência tão intensa da oftalmologia nos primeiros meses, primeiros dias, que você vai pegar muito rápido. Então, tem até alguns serviços que preferem você não ter essa vivência para você chegar cru, chegar sem, assim, uns vícios. E eu acho que é até proveitoso, às vezes, você chegar sem saber nada, chegar na humildade, porque as pessoas sabem que você não sabe nada. Então, se você aproveita os primeiros meses da residência para falar assim, olha, não sei nada, me mostra aqui como é que liga a lâmpada. Porque se você perguntar isso no R2, perguntar, me ensina a ver o fundo de olho, parece que você não estudou o suficiente. Só que se você perguntar nos 3 primeiros meses de residência, olha, quanto é que é essa escavação aqui que eu não tô vendo? Você é o café com leite. Então, assim, eu acho até assim, aproveita, fala assim, olha, sou assim, não sei nada. Então, Tem uma licença poética para não saber nada, né? Exato. Usa essa licença poética, né? É até uma vantagem, né, na verdade, isso eu acho. Eu acho que esse é o ponto que eu queria, assim, aproveita, tá? Assim, não esperam que você saiba alguma coisa. Então, aproveita isso, mesmo se saiba alguma coisa, aproveita que vocês não esperam que você saiba nada, e aí aproveita para começar do zero. Se você for tomar alguma cravada ali no começo da residência, não vai ser por não saber ouvir fundo de olho, vai ser se fizer der alguma mancada ali no relacionamento, der algum migué, sabe? Se quiser dar o despertalhão, mas assim, por não saber, você não vai ser cobrado no começo. Então aproveita isso para você aprender de fato e eu concordo totalmente com o Gustavo, cara, chega humilde, mesmo se você souber alguma coisinha, chega humilde, cara, que o pouquinho que você souber vai ser muito pouco e você querer pagar de sabichão ali, não melhor vai pegar bem. Melhor não, eu concordo completamente. E esse tema, essa ansiedade, ela aconteceu comigo. Eu sou um exemplo também de que, cara, na minha faculdade eu tive muito pouco conteúdo de oftalmo, acho que no máximo ali 2 semanas e realmente bem superficial. Eu lembro que eu tinha eu tinha até um certo medo, cara, eu vou chegar lá sem saber nada, não saber nem o que falar com o paciente. Mas, cara, bote na sua cabeça que todo mundo que tá ali começou do zero. E tem muita gente ali que chegou longe, cara, num conhecimento, você admira a pessoa, começou no zero também. Você vai chegar lá também, pode ficar tranquilo. E interessante que no final do ano, os teus colegas ali, pode ter um que, sabia fazer uma refração já, outro média pio, todo mundo chega no final do ano do R1 ali, mais ou menos no mesmo nível. Eu já digo uma coisa, o R1 é o ano que você, proporcionalmente falando, mais vai aprender oftalmologia na vida. Você vai sair de um zero absoluto e vai estar, quem sabe, ali tirando uma catarata num paciente no final do ano. Então, aproveita o R1. É como o Bernardo falou, cara, humildade, vai lá para aprender a absorver tudo, né? Eu acho que não é nem até o final do ano, cara. Acho que em 2 meses não tem como, porque são 60 horas semanais. Se você trouxer alguma bagagem da sua residência, da sua faculdade, é muito pouquinho, cara. 60 horas semanais de imersão em 2 meses, isso já vai estar igual, assim. Então, não se preocupa, realmente, tá vendo? Só pessoas aí que tiveram destaque na residência e ninguém sabia nada quando começou, então, cara, tranquilo, né? Não é para estressar por conta disso. E uma outra fonte de ansiedade muito grande, eu acho até que a gente tem que fazer aqui um meia-culpa, né? Porque a gente participa desses cursos, né? De introdução, são esses cursos básicos, né? Os cursos de introdução, que todas as residências têm, né? A USP tem, a Unifesp tem o delas e tal. Eu tô falando assim, que muitas vezes não há uma preocupação em ser básico, não há uma preocupação em realmente passar para o R1 aquilo que ele precisa saber para começar a residência. Então, assim, lembro que no meu curso básico eu tive aula de ERG. Porra, um R1 que não sabe o que é retina, mácula, pra que ele vai ter que ter uma aula de ERG? Um R1, assim, no começo ali, no primeiro mês da residência. No fellow você ainda tem dificuldade, tem o fellow de eletrofisiologia. Então, assim, como que foi a sua experiência com o curso básico e como que você acha que... Eu tô falando pro Pedro agora a pergunta. Como que você acha que um R1 pode aproveitar um curso básico de uma forma um pouco mais leve para realmente valer ali para ele, ajudar ele um pouco mais? Cara, acho que é muito válida essa discussão, porque quando eu entrei na residência, assim como vocês, eu também não tinha nenhum contato com oftalmo, não sabia nada. Cheguei lá achando que o curso básico ia ser o ideal. Falei, cara, agora vai, né? Porra, eu não sei nada, mas tem um curso que é só para eu aprender. Já era, é lá. Aí cheguei, acho que a primeira aula era de tumores, assim, da coroide. Eu falei, cara, eu não sei o que é coroide, o que estão falando aqui? E o conteúdo foi só degringolando a partir dali.
E aí gerou de novo aquela ansiedade, falou, caramba, e agora como é que vai fazer? Hoje, olhando para trás, o que eu vejo? O curso básico, né? Curso introdutório à oftalmologia, ele está lá justamente para você ter o primeiro contato. Você vai ouvir falar de algumas coisas, não é tanto o intuito que você aprenda, adquira o conhecimento ali naquela hora. Eu vejo que é um momento que é você ter ouvido falar. E aí, durante esse período, vai ter algumas coisas que vão ser, de fato, mais básicas, e você vai aprender um pouco de anatomia, vai ouvir falar um pouquinho de refração, entender um pouco de doenças um pouco mais prevalentes, e acho que a partir daí você consegue aproveitar um pouco. Não ficar muito preocupado com ERG. Cara, você não faz ideia. É para você ter ouvido falar que existe o exame. É para você ter ouvido falar que existem certos temas e tentar aproveitar esse tempo do curso básico, pelo menos lá na USP, assim, o curso básico você não está, de fato, atuando na residência. Eu sei que nem todos os cursos são assim. Então, pegar esse tempo e vai lá ver as aulas, ouve falar um pouco, mas aproveita para você ir conhecendo um pouco de oftalmo. E não ter tanta preocupação em ter o conhecimento daqueles temas específicos. E aproveitar bastante as atividades práticas, né? Que aí sim eu acho bem válido, né? Então, assim, tiver dentro do curso básico, por aulas práticas ali de esquiascopia, refração, lâmpada de fenda, aí sim é muito importante você pegar, perguntar, botar a mão, ser aquela pessoa interessada que quer fazer, porque aí vale a pena. O nosso curso é muito assim, né? Porque as aulas práticas lá na USP são geralmente com os preceptores, né? E a gente acaba abordando muito esses temas direcionando para os R1s mesmo, né? Então era como o Bernardo falou. Era a aula ali de fundo de olho, esquiascopia, refração, e aí dá para aproveitar. Porque você vai estar lá na hora, é o seu primeiro contato com o Grins, é o seu primeiro contato com a lâmpada de fenda, fica ali um pouquinho mais, treina, né? A gente examinava muito um ou outro, o pessoal lá dilata um olho só e ficava lá se examinando. Então isso de fato é que eu não sei se todos de fato são assim, mas se tiver essa oportunidade, eu acho que é o mais importante, assim, é o que dá para aproveitar mais de fato. Mas o que eu queria deixar de dica pra galera é, cara, não se estressa com o curso básico. Faz isso que o Pedro falou. Deu para aprender alguma coisa, deu para entender para que serve tal exame, qual que é a principal causa de baixa visual ali, quais são as principais doenças da retina. Tá ótimo, entendeu? Eu lembro que no nosso curso básico, na época lá, 2016, cara, tinha prova no curso básico, eu lembro que eu fiquei estressado, queria mandar bem na prova, aí aquela cultura de residência, né? Pô, quero mandar bem na prova do curso, mas pra quê, cara? Hoje eu vejo, cara, não faz sentido isso. Eu lembro que eu fiquei estudando pra prova do curso básico, falei, cara, qual o sentido disso, assim? Tipo assim, tem que estudar pra tentar ali aprender alguma coisa que vai ser útil pra começar a residência. Então, quero estudar alguma coisa? Vou estudar anatomia, vou estudar, de repente, ter uma noção de glaucoma, vou ter alguma noção de refração, né? Então, assim, usa isso pensando assim, cara, é um mês que eu tenho mais livre ali para eu tentar absorver alguma coisa. Então, foca às vezes nisso e muito mais do que, vou estudar ali para a provinha do curso básico, para isso eu vou querer saber. Eu lembro que caiu lá no meu quais são as causas de retinopatia em bullseye. Eu lembro que caiu lá no... Aí, tipo assim, lá é distrofia de cones, cloroquina, não sei o quê, sabe? Foca no que importa pro R1 ali, né? O que você acha, Dani? Eu concordo completamente com o que vocês falaram. No meu ano caiu prova também, eu acho que todo ano cai prova do curso básico. Eu fiquei estressado, eu chegava no final do dia e cara, é muita coisa, oftalmologia é muita coisa. Cara, coloca na sua cabeça que você não vai aprender oftalmologia em um mês, né? Você tem 3 anos de vivência intensa para aprender isso aí. Fica tranquilo com relação a isso. Mas uma pergunta que eu queria fazer para o Gustavo dessa vez, já que nesse mês você vai estar ali ouvindo falar de oftalmo, Gustavo, por onde você acha que é legal do R1 estudar, ver uma fonte legal? O que ele pode fazer para aproveitar bem aí esse conteúdo do curso básico e associar nesse aprendizado dele?
Eu acho assim, concordo plenamente com o que vocês falaram. A gente vê que vai ter uma carga horária enorme, né? Na maioria dos cursos básicos, eu acho que é assim, você começar às 8 da manhã e terminar às 5, 6 da tarde. Você sentado ali, você vai aproveitar alguns momentos, outros momentos você não vai aproveitar, você não vai estar 100%. Vai estar em outra dimensão. Né? E você tem que estar, assim, você vai, logicamente, você vai estar querendo aprender, você vai estar disposto a aprender porque você acabou de passar e está feliz de estar ali e está querendo... Tava querendo largar já a medicina para ver oftalmo, agora você está vendo oftalmo, então você vai ter um incentivo, mas também não se culpar por não estar conseguindo estar 100% ali. E para estudar, você vai ter as aulas do curso básico, vai estar lá. O que a gente hoje fica mais fácil da gente ver o que é necessário para o R1 aprender, mas eu não lembro se no R1 eu já tinha noção do que era importante eu aprender. Então, assim, o exame físico, a propedêutica, assim, é o mais importante do R1 saber, porque depois você vai conseguir ver todas as doenças baseado nisso. Se você consegue fazer um exame físico de qualidade, você vai ter o diagnóstico adequado no futuro. E a refração também, eu acho que é uma coisa muito importante para R1 saber, que é uma coisa que a gente começa do zero também, né? Evidentemente. A gente, para aprender refração, eu usei bastante o livro do Milton Ruiz, de refração. A gente, como é um livro mais fácil também, né, muita imagem, o Kanski também é o mais difundido entre os R1s para aprenderem o basicão das doenças. E aí, quando você for tendo mais contato pós-curso básico, você vai abrir academia, você vai abrir um artigo, vai abrir outras fontes mais específicas. Mas, por enquanto, eu no R1 abriria mais o Kanski e o livro de refração para ter essa noção de refração e exame físico. Exato, concordo com você. Eu acho que são boas bibliografias, né? A Academia Americana também, eu acho que não é uma bibliografia difícil, assim. Ela aprofunda um pouco mais, mas ela não a leitura é boa, né? Bem melhor que a da coleção do CBO, na minha visão. Então, eu acho que... E outra coisa que eu queria falar é aproveitem, curta um momento ali de estar começando uma nova... Eu lembro, comecei a pensar no meu curso básico. O curso básico em si, sabe, não foi tão bom, mas o momento foi muito legal, assim, de estar conhecendo os seus colegas de residência, vim de Minas Gerais, passei na USP, era um sonho e tal, então aproveita esse momento, então não deixa isso ser um estresse para você, eu tenho que mandar bem na provinha, tenho que aprender as distrofias da retina, cara, não. Aproveita ali, aprenda algumas coisas mais básicas e curte, você passou numa residência difícil pra caramba, que é a residência de oftalmo, aproveita esse momento, né, que eu acho que vai ser importante aí, porque vão ser 3 anos bem complicados, 3 anos bem puxados, então não é pro curso básico ser um estresse muito grande. E assim, lembrando para o pessoal que a gente, semana que vem, vai ter a R1 Week. Fala semana que vem não, porque o podcast fica atemporal, né? Nos dias 6, 7 e 8 de março, a gente vai ter a R1 Week, que a gente aborda ali de forma gratuita com o pessoal temas de muito interesse do R1. A gente vai falar do exame físico padrão ouro, anamnese oftalmológica ali e também falar dos princípios cirúrgicos ali que o R1 tem que saber. Então, convidar todo mundo para participar. Foi o que o Gustavo, ele falou, né, que é muito válido realmente, né, que você falou alguns conhecimentos básicos, como refração, por exemplo. Na R1 Week, a gente aborda 3 temas que, cara, você tem que ter, que vai permitir que você dê os seus passos. Primeiro, anamnese. O que eu tenho que perguntar para o meu paciente? É fácil de aprender isso, não precisa você, se debruçar muito, não. Saber quais são as perguntas que para o oftalmologista faz sentido. Esse é um ponto. Segundo passo, o exame físico. Não quero que você, sou o cara da biomicroscopia. Não, eu só quero te dar um roteiro. Começa para acuidade visual, depois eu vou ali para refração, depois eu faço uma motricidade, avalio a pupila. E claro que mostrando os principais achados, muitas imagens legais. Exato, a ideia é mostrar um roteiro para ti, a gente vai dar um roteiro para você no final do evento, você vai receber um e-bookzinho com roteiro. E o terceiro vou me deparar com procedimentos cirúrgicos. Às vezes eu vou até auxiliar algum procedimento cirúrgico ou tenho que comprar minha caixinha cirúrgica. Qual é o item que eu preciso ter? Porque na minha época, cara, você é extremamente dependente do seu R+. Seu R+, que fala, você tem que comprar isso e aquilo, porque você não sabe. E a ideia da R1 Week é isso, é só esses 3 conhecimentos básicos que vão permitir que você consiga
aí sim desenvolver o R1. A ideia não é você sair sabendo doença, não. A ideia é você saber o básico para ao longo desse ano você aprender os conteúdos mais específicos. É da base aí, né? Eu acho que isso é a base. Bom, e passou o curso básico, começou ali as primeiras semanas da residência, assim. Pedro, o que você acha ali, quais são os maiores desafios ali do começo, quais são aqueles exames, assim, que são mais difíceis e no seu contato com os residentes, na sua experiência aqui, o que você acha que é o mais difícil ali do começo e algumas dicas que você pode dar ali para esse começo, para a pessoa conseguir ter um desenvolvimento aí bem exponencial, assim, no começo? Pô, legal, Bernardo. Isso daí, cara, eu acho que quando a gente começou a conversa aqui falando de o que gera ansiedade, eu acho que é esse momento. É o momento que você fala, beleza, acabou o curso, agora começou. E aí? O que vai acontecer a partir de agora, né? Porque é o que vocês falaram, e aí foi até legal que vocês citaram a questão do curso, porque se for fechar assim, o que o cara precisa, e aí vou entrar na sua pergunta, né? O que ele precisa saber até o final do R1, não tem que saber as distrofias, ERG, não sei o que, ele tem que saber fazer um bom exame, entender o que são achados normais e pelo menos olhar e falar, pô, isso aqui não é normal, né? E ter uma ideia básica, né, uma ideia ali de algumas doenças mais prevalentes, né, e refração. Então, acabou. Acho que para o R1, se ele tiver essa noção até o final, ele já está bem. O resto ali, que o cara fica preocupado às vezes, né, porque aí direciona também sobre o que ele vai estudar, o que ele vai fazer ou não. E aí entra nas questões, quais são as maiores dificuldades, né? No começo, a gente não sabe nem perguntar a história, você não sabe o que é importante, então com o passar do tempo, conforme você for entendendo as doenças mais básicas, você vai conseguir direcionar. Eu acho que a refração acaba indo um pouco mais rápido. A biomicroscopia, uma vez que você pega o jeito da lâmpada, também vai. Parece uma coisa besta, mas a coisa que eu sofri muito no começo era ter binocularidade para fazer o exame. E parecia, não sei o que, você tá vendo ali, isso daqui tá anterior, isso tá posterior. Eu falava, cara, eu não consigo. Aí acho que alguém chegou e falou assim, não, peraí, pá, e abriu assim, ajustou a DIP. Eu falei, caramba, olha a diferença. Então, era uma coisa que a gente não investia muito tempo, né? O pessoal sentava na lâmpada, tinha que examinar. Então, gastar esse tempo se preparando ali, ajeita a lâmpada, a altura do banco, ajeitar a DIP para você ter uma boa noção de visualização. Às vezes o pessoal deixa quebrada a fenda, aí o cara já não está vendo nada. Então, esse controle inicial na lâmpada era uma coisa que eu achava difícil. E por que isso? Porque todo o resto do que você me perguntou, né, das dificuldades do exame, partem disso. Tem que saber usar a lâmpada de fenda, os cappings, enfim. E aí, o cara aprendeu isso daí, aí vai os exames que são os clássicos, que o pessoal tem mais dificuldade no começo, que vai envolver ali o fundo de olho, a gonioscopia, que são dois assim, que é o terror de todo mundo no começo, né? E a PIL também, os três, a tonometria, a gonioscopia e o fundo de olho. Faz pacientes que sofrem, né? Muita tonometrite, gonioscopite. Aquela outra pessoa vai vir agora te examinar. Acabei de fazer, mas outra pessoa. Cara, eu lembro uma vez que eu mostrei um paciente pra você logo no começo da R1, você não deve nem lembrar disso. Você falou assim, pra ver o fundo de olho. Você falou, cara, vai marcar um retorno porque a tonometrite tá tão intensa que não dá pra ver o fundo de olho mais. Pacificação da córnea. Mas eu acho assim que no começo tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. Biomicroscopia, para a gente no começo, é quase que uma lente de aumento ali só, né? Você só sabe ver ali uma iluminação mais difusa, aos poucos você vai aprendendo a fazer os cortes. A tonometria é difícil no começo, cara. Você demora ali pelo menos um mês para fazer uma tonometria direitinho e tal. E saber o que você tá medindo, né? Gonioscopia, então, gonioscopia é um exame desafiador. Difícil. Mas assim, o que eu acho que o R1 tem que ter para eles ter esse crescimento exponencial? É a proatividade, cara. Ele tem que ser aquele cara que quer examinar, que quer fazer o exame completo. Ele não tem que ser aquele cara que quer sair mais cedo, acabar rápido, entendeu? Então, eu acho que essa é a mensagem. Cara, como é que você vai aprender a fazer gonioscopia? Treinar muito. Fazendo. Eu vou até pegar uma frase do Paranhos quando ele veio com a gente. Compra uma lente muito cara, que aí você vai ter que usar, mas isso... tem a sua lente, eu acho legal. Tem uma lente, mesmo que seja uma lente daquelas mais baratinhas, então tem uma lente e faça gonioscopia em muitos pacientes, todos os dias. Tá no R1, cara, para isso.
Claro, o paciente veio só para fazer uma refração, de repente não precisa, mas, cara, faça lá 5, 6 gonioscopias todo dia, não tem como você não aprender. Fundo de olho, você vai fazer fundo de olho em todo mundo. Você tem que ser aquele cara que quer fazer o exame completo. Pô, vai ter um ambulatório de refração lá no HC tem, não sei como é que é lá na escola, mas, pô, quero que você seja o R1 que mais faz refração, que mais, sabe, que é aquele cara, deixa que eu faça essa última aqui, tá faltando uma refração, eu quero fazer. Então, sabe, se você tiver essa iniciativa, tiver essa proatividade, pegar o seu paciente que quiser fazer um exame completo, você vai aprender as habilidades. Todo mundo aprende. Agora, se você não treinar, pô, eu faço uma gonioscopia por semana, capaz de terminar o R1 e não aprender gonioscopia. Agora, eu faço 5 gonioscopias todo dia. Cara, em 3 meses você tá fazendo gonioscopia decente, claro, não vai ser o Paranhos fazendo gonioscopia, mas você vai saber fazer uma gonioscopia razoável, né? Então, acho que é isso, né? Eu acho que essa proatividade é muito importante. Porque, igual o Pedro falou, você acabou o curso básico, em que você tá sendo ali meio café com leite, você continua café com leite, mas no D1, vão te soltar num ambulatório assim, pô, você tá na retina. E aí você chega lá assim, caraca, que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô na retina. Cone, né, velho? No meio do ambulatório ali. Você mais atrapalha do que ajuda, porque, tipo assim, né? Você não sabe ver o fundo de olho e caiu lá na retina. Mas assim, cara, proatividade. Seja aquele cara proativo, quer ajudar, que tem interesse em aprender, e você vai conseguir rapidamente se destacar. E o seu R+, e o seu chefe, ele diante de um residente proativo, ele vai querer te ajudar, ele vai te ensinar, e você tem a licença poética para errar. Imagina você não aprender a fazer o exame de gonioscopia, depois você perdeu a licença poética, né? No R2, fica mais difícil. Aproveita, cara, pede ajuda, pede para conferir sempre, que o pessoal entende, o pessoal já esteve no seu lugar, eles vão te ajudar, né? Então isso é muito importante. Aproveita isso, porque se você chegar no R2... e não souber fazer gônio, não souber ver o fundo de olho, aí o pessoal vai começar a ficar sem paciência. Aproveita o R1, cara. Tipo assim, pô, ninguém quer que você saiba fazer fundo de olho no primeiro mês de R1, mas, cara, usa isso a seu favor e seja aquele cara chato, que quer fazer todos os fundos de olho, que quer que o preceptor confira, discuta os casos, que eu acho que vai fazer diferença. Até porque no R2 é você que vai conferir, né? Sim. Então tem que saber. Não, a parte de conferir, da supervisão, eu acho super importante, porque além de você não saber o que você tá vendo, se você só tem que fazer 1 milhão de gonioscopias, não vai dar pra fazer em todo mundo, mas se você achar que todo ângulo tá aberto, às vezes vai passar um fechado e alguém tem que te falar, olha, esse ângulo tá fechado. Então, e também porque você passa do interno para residente a ser o responsável pelo paciente, né? Se você... Exatamente. Você achou que a PIO era tanto, achou que era 10 e era 50... você vai liberar como 10. Então, assim, a supervisão é super importante, né? Você, todo o exame, olha, eu acho que o exame tá assim, eu vi isso. Ah, você viu a motricidade ocular? Não vi, vou rechecar, você não inventa, procurar sempre estar proativo e disposto a, assim, falar o que você não sabe. A discussão é muito rica com os preceptores, né? A discussão vale muito a pena você estar ali discutindo o seu paciente, né? Você absorve muito conhecimento do teu R+, e do preceptor, né? Vale muito a pena isso, né? Não, isso que o Gustavo falou, achei muito interessante, porque realmente você tem essa licença que a gente está falando para não saber as coisas, mas você não tem uma licença para tomar condutas antiéticas, para liberar paciente que você não sabe o que ele tem, né, para liberar um paciente que você não conferiu com o chefe ali como é que estava o exame, isso você não tem. Então, realmente, e na residência, pessoal, vocês estarão sendo observados o tempo inteiro. Não adianta achar que não. O tempo todo você está sendo observado pelo seu R+, pelo seu chefe. E isso vai implicar em mais ou menos oportunidades lá na frente, isso é fato. Aquele residente meio quebra-mão, ele fica com aquele estigma. Aí ele pode depois voltar para a cidade dele e tal, se dá bem, mas assim, na residência ali ele não consegue criar oportunidades, criar um bom networking, boas oportunidades de trabalho depois, porque ele fica com aquele estigma, cara. Então você vai estar sendo observado, então é muito importante a sua atitude, mais do que o seu conhecimento, no começo é a sua atitude. Seja um cara ético, seja um cara cordial com o paciente, com os colegas, relação médico-paciente, tempo todo você vai estar sendo observado. Cara, é péssimo um residente que não tem um zelo com o paciente, um carinho. Cara, você está sendo o tempo todo observado. E a mesma forma que você tem que ser
tecnicamente capaz, tem que ser uma pessoa, um médico ali humano, e isso desde o começo ali, porque isso vem desde a faculdade. Então, assim, cara, D1 da residência é o tempo todo cordial com o paciente, educado, preocupado, boa relação com os R+, e com os chefes, isso é fundamental. Bom, já que a gente já falou de exame, a gente falou até da lente de gônio, né, e tudo mais, queria perguntar pro Gustavo, assim, até porque a gente tem ali o viés da USP, eu quero saber como é que é lá na escola. O que o residente, geralmente ali o R1, ele tem que comprar, assim, de material? Falando, assim, de material de exame no primeiro momento, o que você acha importante? O que você acha que tem que ter ali, que não dá para faltar num kit R1 ideal para você, assim? Eu acho, assim, primeiro... são as lentes, né? A lente de oftalmoscopia indireta. Tem lugares que não tem tanto hábito, né, de examinar com capacete, mas se não obtém o mesmo mapeamento, então tem uma lente de 20 ou a lente de 28. E a lente para zona lâmpada, a lente 78, 90, vai muito particular, né? Tem a gente... às vezes uma turma compra... A minha turma comprou a de 7,8, a gente falou pra turma seguinte, não compra de 90, a turma seguinte falou pra comprar de 7,8. Às vezes vale a pena você pegar esse primeiro mês da residência para experimentar. Você vai estar com dificuldade de ver o fundo de olho, com as duas vai parecer difícil, mas é impossível às vezes, né? Mas você tenta pegar o máximo de informação possível para ver, assim, qual que você está preferindo. Mas a lente é a primeira coisa, porque vai ter uma lente sobrando no ambulatório, só que se você não tiver a sua, você vai ter que ficar o tempo todo pedindo e vai dar trabalho, vai dar preguiça, você não vai fazer a mesma quantidade de fundo de olho. Concordo plenamente, vou dar só um pitaquinho sobre isso. Eu acho a de 78 pro R1 um pouco melhor, porque você vê o nervo e a mácula com um pouco mais de detalhe, né? Então o R1 que ainda não tem aquela vivência, não sabe ver bem o nervo, eu prefiro a de 78 para o R1. Depois, na minha vivência prática, eu passei a usar praticamente só a lente lá, o wide field, que é basicamente um campo parecido com a lente de 90, mas eu acho que para o R1 eu prefiro a de 78. Concordo que vale a pena ter uma lente de oftalmoscopia indireta, uma lente de 20, uma lente de 28, qualquer uma dessas, porque eu acho uma habilidade muito importante, cara, e realmente concordo com o que você falou, tem gente que não faz oftalmoscopia indireta, né, e cara, pra gente que é retinólogo, por exemplo, é uma habilidade fundamental, assim, você tem que saber fazer um bom mapeamento, né, com o oftalmoscopia indireta, então eu acho que vale a pena desde o R1 ter esse hábito de fazer oftalmoscopia indireta, e aí é importante a lente de 20. Sobre a lente de gônio, vai muito disso que o Gustavo falou, assim, a gente sabe que é caro para um R1, que às vezes não trabalhou, não quer mais ali, às vezes não tem mais um suporte de família para dar uma grana e tal, fica muito caro comprar isso tudo, né? Mas assim, quem puder comprar uma lente de gônio, eu acho que vale a pena, cara, porque essa coisa, o ambulatório tem, mas pô, lá no HC tinha, sei lá, se contar residente e fellow, devia ter, sei lá, 80, 100 médicos atendendo, devia ter, sei lá, 4, 5 lentes de gônio no ambulatório. Cara, você só começa a fazer muita gonioscopia quando você tem a sua lente. Pô, tá na sua mão o tempo todo, no seu bolso o tempo todo. Se você puder comprar uma lente de gônio, eu acho que você vai acelerar seu aprendizado desse exame também. Exatamente. Então vocês falaram, né? Você só vai fazer o exame se tiver o material. Se tiver que escolher uma. Consigo comprar uma lente agora? Eu concordo. Eu acho que tem que ser a 78 ou a 90. Eu tenho esse viés também, começando com a 78, acostumei, depois também parti para a wide field, que é a que eu mais uso hoje em dia, e criei o hábito do mapeamento para oftalmoscopia indireta quando comecei a fazer interconsulta. Então, indo nos leitos, tal, o paciente não vai na lâmpada, aí começa... Então, você vê que às vezes demora, e essa questão de você conseguir meio que se virar com o paciente, né? O exame ali, basicão, você consegue só com a lente 78... Se você não tiver as outras, você não se forçar, criar esse hábito, você não vai desenvolver. Então, a partir do momento que você tiver a lente, você vai começar a fazer mais. Então, se der para vou começar com uma 78, mas, por exemplo, lá, uma coisa que a minha turma fez na época foi a gente comprou a descartável, quando ela foi viajar, não sei o quê, comprou lá a descartável, que ela é descartável, na verdade, porque ela é estéreo, né? E aí você abre, ela vira descartável, mas ela dura um bom tempo e dá para usar muito mais barata. Então a gente teve a de 20 e a gônio descartáveis e durou assim a residência inteira cuidando bem. Essa lente de gônio descartável funciona super bem, assim, você compra 10 lentes de gônio descartáveis por muito menos do que uma lente normal, então acho que também é válido mesmo. E outro aparelho que também é
caro, mas que se você tiver na sua mão, você vai fazer muito mais, é o retinoscópio, né? Para fazer esquiascopia. Eu, por exemplo, só fazia autorrefrator, porque eu não, pô, lá no HC era a maior luta aquele negócio do retinoscópio, aí tem que carregar, tá sem bateria. Então, se você tiver o seu, você vai ter ele o tempo todo ali na sua mão, aí você vai fazer esquiascopia. Eu confesso, assim, que esquiascopia não é um negócio que eu fiquei muito bom, não, porque eu não fazia muito, né? Tá bem que na prática, assim, a gente faz muito mais nas crianças e tudo mais, né? Mas, assim, é uma habilidade muito importante para quem quer atender criança, então é fundamental. E eu acho que se você tiver o seu, você vai fazer muito mais, né? Mas é claro que depois esse kit todo que a gente tá falando fica muito caro, aí você tem que ir vendo ali. Mas assim, o mínimo mesmo, uma lente de 78 e idealmente ali uma de 78 e uma de 20. Bom, beleza. Falamos já de ambulatório, de dificuldade, de curso básico. Agora a gente tem que falar um pouquinho da dificuldade na cirurgia. Iniciação cirúrgica ali do residente. Todo mundo entra no oftalmo, a maioria das pessoas tem um interesse por cirurgia, né? Gosta de cirurgia ou quer fazer ali alguma especialidade cirúrgica dentro do oftalmo e é um mundo totalmente diferente. Você já deu plantão em pronto-socorro, sabe fazer uma sutura, já entrou numas barrigadas lá, sabe como que é uma cirurgia de laparotomia, mais ou menos, já participou de uma CVL com vídeo lá, ficou de cone estéreo, mas de oftalmo a maioria não sabe nada. Já pode até ter assistido uma faco, alguma coisa assim, mas não tem ideia de como é mexer num microscópio, de atingir uma visão binocular bacana, mexendo ali num XY, tudo isso não é simples, cara, isso é difícil. Né? E ainda tem um problema, o R2, o R3 e o Fellow não querem te dar espaço para você operar. Lá no HC era essa briga, né? Então assim, pô, só o horário que sobrava ali, um horário às vezes perdido pro R1, o R1 tinha que implorar para conseguir um horário, porque, né, enfim, tem aí a cadeia ali hierárquica, né? Beleza. O que vocês acham que é importante, né? Como alguma dica que vocês podem dar, vou dar essa pro Gustavo ali, para começar ali a aprender alguma coisa de cirurgia, mexer no microscópio, tem alguma dica que você pode dar? Como que é lá na Escola Paulista no R1, se o R1 tem ali a oportunidade de operar, ou como que é essa vivência? Eu acho que nem quando a gente falou do curso básico, de todo aprendizado de oftalmologia, gera ansiedade de você querer pular etapas, você querer chegar no R1 e ver a cirurgia de retina, ver a cirurgia de catarata, e assim, sem saber instrumentação, anestesia e como é que funciona dar um ponto, né? Eu acho que assim, tem que começar de baixo. Uma coisa que gerou muita ansiedade pra mim é que nem você falou, a gente tá acostumado a dar sutura num braço, numa perna, e aí todo mundo fala, nossa, você vai operar o olho, tem que ser muito delicado, tem que ser muito bom. E dá um medo de você não ser bom naquilo. Eu acho assim, o que tranquiliza é que a cirurgia oftalmológica, no geral, ele é muito reprodutível. Os passos são sempre muito parecidos. Então, acaba que você treinando, todo mundo consegue fazer o certo, né? Consegue ter uma taxa de complicação muito parecida. Imagina talvez com uma curva assim gaussiana que tem umas pessoas que vão tremer, então beleza, você vai fazer neuroftalmo e outra coisa. Tem umas pessoas que vão ser o André Maia da cirurgia, mas assim, 99% das pessoas, se você tem muita prática, é muito treino. Então, como é que a gente começa? Eu acho que primeiro aprender o instrumental, tem parte teórica, né? Você aprender os nomes dos materiais. Tem a parte teórica de saber as técnicas anestésicas, saber como é que o paciente entra em sala, como é que é a sedação, como é que é a anestesia. Tem a parte teórica de ergonomia, acho que na academia americana eles têm um curso sobre como você ficar no microscópio. É uma coisa que gera bastante dificuldade nisso, que nem você comentou da binocularidade, que tem mais dificuldade nisso. Também é prática, né? Assim, tem que saber que uma hora vai vir. Lá a gente tem o Wet Lab com os olhos de porco. Tem umas 10 lâmpadas de fenda com os olhos de porco. E a gente incentiva o residente a ir lá ficar treinando ponto. Não é a mesma coisa que operar assim, olho humano, a textura dos tecidos. É uma esclera dura, uma conjuntiva que você não consegue puxar, mas você vai treinar um ponto. Você vai chegar na hora da cirurgia conseguindo fazer um pouco mais. Existe também o que a gente chama de Dry Lab, que é aquele simulador do IC, que algumas empresas farmacêuticas oferecem. Isso a gente começa mais no final do R1 para R2, porque eu acho que nem na maioria das residências você começa a faco no R2,
No R1 a gente está fazendo mais pterígio, alguns músculos de estrabismo, evisceração, basicamente isso, e aí começar a FEC e FACO no final. Eu acho assim, quem não tiver a oportunidade de ter realmente um olho no wet-lab, é você tentar no microscópio, assim, acabou o centro cirúrgico, o último paciente foi embora, tentar fazer sutura em alguma outra coisa, tentar fazer sutura numa fruta, numa luva, no que tiver aí no seu dia a dia, porque é aquilo, né, você é responsável pelo paciente, não vai querer chegar no primeiro olho de verdade sem ter nunca dado um ponto, né, então você tem que estar preparado, tem que saber os passos, ver o vídeo 10 vezes, para quando tiver na orientação, o preceptor, você não vai olhar para ele para saber qual é o próximo passo, né? Você tem que ter isso em mente. Uma coisa que eu acho muito importante também a gente aprende com os erros, né? Assim, a gente sabe que as taxas de complicações dos residentes são muito maiores do que um cirurgião experiente, e é normal, é esperado. Você vai ter que aprender a manejar a complicação. Então, é fundamental você filmar as cirurgias. Na maioria dos lugares também não tem assim, sistema de câmera acoplado no microscópio, mas você vai com seu celular, bota no carona, filma, porque se você complicar 1 em cada 10, depois você vai querer ver o vídeo para saber onde é que você complicou. Então, eu acho que uma parte fundamental é você ter todo o vídeo, você ter uma planilha. Algumas residências têm aquele logbook, o livrozinho para você anotar onde é que foram todas essas cirurgias. Uma opção, né, se você não gosta mais de papel, fazer uma planilha no Excel, botar uma aba ali de pterígio, aba de FACO, aba de TREC e anotar o que você está fazendo. A cirurgia foi dia tal, o orientador foi dia tal, complicou nessa parte, para você saber aonde você está errando para você poder melhorar. E hoje em dia tem alguns aplicativos de celular também. Você baixa um aplicativo que você consegue anotar qual cirurgia você está fazendo, quantas foram, quem te orientou, para você poder saber onde é que está errando e você poder evoluir. Achei muito boas as considerações, assim, perfeito. Acrescentaria 2 pontos. Um deles cara, você tem que conhecer os passos da cirurgia. É inadmissível você, vou fazer meu primeiro pterígio, não sei os passos da cirurgia, tipo, não sei você não precisa saber fazer, mas tem que saber qual que é o próximo passo, o que acontece agora. Isso é inadmissível. Então, assim, é obrigatório assistir um monte de vídeo no YouTube. Você botou no YouTube pterígio, vai ter, assim, milhares de vídeos de diferentes técnicas. Então, assim, cara, inadmissível hoje em dia você ir para uma cirurgia sem conhecer os passos. Na FACO, então, nem se fala. Tem milhares de canais muito bons. Então, assistam os vídeos, entendam os passos, leia no livro, né? Entenda isso. Outro ponto cara, tenha o interesse de auxiliar muitas cirurgias. Pô, vou ver meu R mais fazer 200 facos ali, cara, você vai entrar com uma vivência diferente. É muito importante olhar no microscópio com binocularidade, ver como ele segura no instrumento, ver qual é o movimento que ele faz. Tenha esse interesse, né? Muito importante. Para terminar, a última pergunta, que essa eu vou direcionar para o Pedro, é sobre relacionamento, assim, que a gente sabe que a gente chega ali na residência com alguns estigmas, algumas histórias que a gente ouve, né, de relações ali meio tóxicas entre R+, e R-, muita hierarquia, muito ali cobrança, né, e eu acho que um ambiente saudável, bons relacionamentos aí ajudam demais no aprendizado. Ainda bem, assim, graças a Deus a gente teve, pelo menos assim, ótimas experiências lá no HC, acredito que na escola também. Acho que é uma característica da oftalmo, assim, não é uma coisa assim que é tão hierarquizada ou com tanto. É claro que é importante ter uma hierarquia para a organização do serviço, mas sem aquela coisa tóxica de exploração, não é muito a nossa característica. Mas assim, eu queria, né, fugir até um pouco disso e ir mais para a importância de criar bons relacionamentos. Como você acha que o R1 deve se portar? A gente já falou de proatividade, de interesse, mas o que mais que você pode dar de dica assim, para o R1 lidar bem com as buchas que é natural ter no R1, mas de uma forma construtiva, sem ficar ali sendo o R1 revoltadinho, que sabe, porque isso não vai ser bom para ele, né? Então, o que você pode dar de dica aí para o R1 lidar bem com isso, que ele vai ser o cara que vai fazer algumas tarefas ali que ninguém quer fazer, ou as tarefas mais chatas, às vezes tem em serviços públicos, mas vezes vai fazer funções burocráticas. Como que você acha que ele pode lidar isso de uma forma mais construtiva e para sair ele com bons relacionamentos? Olha, acho que o primeiro passo é entender que é a maneira como as residências em geral se estruturam, essa questão de hierarquia.
Na oftalmo, né, a gente tem essa questão do aprendizado muito associado ao R+, a gente tem, pelo menos lá na USP, mas sei que em outros serviços também é assim, então o R1 aprende diretamente com o R2, que aprende com o R3, e tem muito essa relação muito próxima, né, porque o curso inteiro é junto. Se você pensar em outras residências aí que o cara roda em estágio, troca todo mundo que está em volta dele, e então brigou com alguém, nunca mais vai ver a pessoa, ou talvez só no ano seguinte, quando rodar ali de novo. E no oftalmo não é assim, né? É muito próximo. E em toda a residência, não só no oftalmo, o R1 vai estar associado com umas tarefas um pouco mais burocráticas, um pouco mais chatas. Então, primeiro é entender que não é pessoal. É entender que, olha, tem uma parte que precisa ser feita para o funcionamento do serviço aí, né? Para andar, tem certas coisas que precisam ser feitas, e levar aquilo numa boa. Todo mundo que está te pedindo para fazer alguma coisa, os R+, eles passaram por aquilo. Eles também tiveram que fazer. E não é um instinto meio de vingança que às vezes o R1 acha, né? Esse cara tá aí falando para eu ficar aqui empurrando esse microscópio para outra sala porque ele teve que empurrar. Não, existe uma simples divisão de tarefas onde com você, né, o R1 vai ter responsabilidade sobre aquilo, e depois ele vai ver que durante a evolução ali da residência, que vai chegar no ponto em que quando ele vira R3, ele fala, caramba, era mais fácil quando eu era R1, agora eu estou com uma responsabilidade muito grande, porque o paciente é a responsabilidade dele, por exemplo. Então, entender que aquilo lá é parte, né, da sua tarefa e não é pessoal. Segundo, manter uma boa relação, independentemente disso te trazer ou não frutos, porque ele vai me ensinar se eu não tiver uma boa... Tem uma boa relação com todo mundo, isso é bom para tudo. Vai te ensinar para a vida depois. Você vai ter um ambiente de trabalho depois, você vai ter colegas, você vai ter chefe, você vai ter, de repente, subordinados a você. E na residência você vai desenvolver isso, o trabalho com o outro, o ter alguém que vai responder a você, porque primeiro você é o R1, é o funcionário ali, né? O que recebe na cabeça, todo mundo manda. Depois você é o R2 e você vai começar a ter, né, a delegar funções para esse R1. Então, se você foi um cara que já soube lidar, você levou numa boa, você não vai transmitir isso vamos dizer assim, de uma maneira ruim para o seu R1 depois, né? O seu subordinado. Então, vai te ajudar a desenvolver essas relações profissionais. E terceiro, depois que você desenvolvendo essas boas relações, você vai conseguir lidar bem com seus superiores, não só os residentes, mas os assistentes, né, o staff ali, os chefes. Porque são essas pessoas que, no final das contas, né, estão ali lidando direto com o seu ensino, que depois, quando você se formar, vão ser elas que vão te indicar, seja, por exemplo, você quer seguir uma carreira acadêmica, você quer, de repente, trabalhar em algum lugar, são essas pessoas que viram você, o seu trabalho, a sua postura como residente, que vão te direcionar depois. Assim, digo hoje, agora, vendo o final da preceptoria, né, como a gente começa a se inserir no mercado, o quanto que isso faz diferença. Se não fosse só pela questão básica de ter uma boa relação com outras pessoas, o quanto que isso abre portas, entendeu? As pessoas veem, esse cara eu conheço, ele trabalhava bem na residência, ele fazia as coisas direito, não ficava lá só reclamando, fazia coisa, e não ficar reclamando não é poder criticar, não querer melhorar, é não ficar reclamando por reclamar, né? Porque muitos só sentam lá e falam, eu não quero fazer, mas não tem uma sugestão, olha, por que a gente não faz dessa forma, tal, e muitas vezes você pode, mesmo sendo R1 e tendo uma boa relação, trazer sugestões e fazer a coisa andar. Então, acho que é um pouco essa a ideia, assim. Sempre que você está num trabalho, assim, trabalha com alguma coisa, trabalha em algum lugar e vai passar para um outro lugar, uma outra oportunidade que surgiu, cara, para te substituir ali, você vai sempre lembrar do seu R-. É sempre assim, cara. Eu tô trabalhando numa clínica, eu vou passar por um esquema melhor e esse lugar vai ficar vago. Cara, eu vou indicar o meu R-. E, cara, isso vem desde lá do R1. Você não vai receber oportunidade se você foi aquele residente ruim, aquele cara que não era proativo, aquele cara que só reclamava, aquele cara que deixava um ambiente pesado, né? Tudo para ele é ruim. Cara que não tô dizendo para aceitar assédio moral, não tô dizendo para aceitar cargas horárias desumanas, a gente sabe que isso não existe, isso não tá aí dentro de uma questão, mas estou falando assim, cara, você é o R1, você tem que ser o cara para atender as primeiras consultas, né, atender ali aquele paciente de caso novo, vai ser uma consulta mais demorada, às vezes você vai ser o último a sair, cara, todo mundo já passou por isso tem uma razão de ser,
você vai atender a primeira consulta porque você vai fazer um exame completo, você precisa aprender, ter uma visão global do paciente. Então, assim, encare isso ali de uma forma positiva, seja aquela pessoa proativa, aquela pessoa interessada, que as oportunidades vão surgindo aí. E essa é a mensagem que eu acho que tem que ficar aí para os R1s, né, para não serem, né, não achar que é perseguição, não achar que está querendo mal, mas saber que exatamente o serviço é estruturado dessa forma, existe uma organização para as coisas funcionarem, né? Às vezes o preceptor tem que estar lá tomando as condutas, mas para isso o R1 tem que estar fazendo ali o caso novo, o R1 às vezes tem que evoluir uma enfermaria, né? É normal, faz parte. Né, como que é lá na escola essa questão dessa hierarquia, né, para a gente poder fechar aqui, e que dica que você pode dar também nesse sentido para lidar bem com essa relação com os R+. Eu acho que, assim, é muito isso que você comentou, de quando você está passando um trabalho, você sempre vai pensar no seu R-, e é lógico que você vai pensar primeiro no seu R-, que era mais proativo. Em relação à hierarquia, sempre vai ter, que nem com todo o serviço que a gente comentou, serviço público, vão ter tarefas burocráticas, fazer muita cuidado visual, fazer alguns papéis, isso vai existir. É lógico que a gente está falando aqui para ser proativo, você ter tá o tempo todo interessado, isso vai vir de você, se você está gostando do que você está fazendo, você vai querer ser proativo, você vai querer aprender mais, até porque isso vai se transformar num cuidado melhor para o seu paciente. É lógico que a gente está aqui dando, sei lá, centenas de dicas de como ser o residente perfeito. Ninguém é uma máquina. Vão ter dias que você não vai estar 100%. Vão ter dias que você não vai aprender tudo o que você queria, mas é tudo constância, né? Você está todo dia lá, estudando nos casos do dia, chegou em casa, viu como é que era o caso. Você vai precisar também de um dia para, nossa, esse dia foi uma merda, vamos tomar uma cerveja com a galera do hospital. Então, você ter essa boa rede de apoio, né? Tem muita gente de fora de outros estados, outras cidades, então você ter o bom ambiente na residência é um fator assim, de proteção para você conseguir também estar aprendendo e estar dando o seu máximo. Que nem a gente falou também, você não vai querer inventar a roda, o ambulatório funciona há 10 anos da mesma forma. Você não vai achar que não vai chegar... É aquela coisa, né? Chegou agora no ônibus, não vai sentar na janela. Então, tá funcionando assim? Você acha que poderia funcionar melhor? Você tem uma sugestão? Depois de 15 dias, um mês rodando no estágio, você pergunta, olha, será que assim, o exame não poderia ser feito? A logística não poderia mudar? Só que, às vezes, você tem que começar a aceitar de baixo, começar a trabalhar, fazendo o seu. Passaram para fazer assim, vamos ver por que me passaram para fazer assim, né? Se sempre foi feito assim, deve dar certo. A boa relação com os chefes é fundamental. Se, às vezes, muita gente não tem, assim, alguém na oftalmologia próximo para dar o primeiro passo, para começar uma carreira. Então, você também, se escolher algum professor para você, assim... ensina, posso acompanhar você numa cirurgia, no seu consultório, ter essa boa relação, ter esse essa boa visão sua na residência vai ser um fator a mais para alguém também te abraçar e falar, me acompanha aqui, como é que são as opções de carreira, como é que tem que ser oftalmologista no futuro. Então, acho que vai muito por aí, de você manter a boa vivência na residência, manter a boa convivência, para que vai ser um fator a mais de proteção para você estar aprendendo mais. Acho que a sua fala me trouxe só mais uma coisinha para comentar, que é sobre burnout, né? Porque a gente sabe que burnout existe, a gente, como preceptor, já fica super triste quando você vê que um residente seu tá meio em burnout, alguns desistem, né, da residência, então isso existe. Então, queria passar aqui uma mensagem também para vocês não deixarem de ter um equilíbrio, tá? Porque o R1 é puxado, a carga horária é alta, você tá vivendo uma novidade, muitas vezes você mudou de cidade, né? Tanto eu, quanto o Gustavo, quanto o Dani, viemos de outros estados, então assim, é tudo muito novo, você tá longe da família, então assim, tente equilibrar um pouco a sua rotina. Então, isso que eu gostei do que você falou, toma uma cerveja, tenha uns... Cara, não vai deixar de ter os seus contatos com os amigos, de praticar um esporte. Cara, não é porque você está na residência que você não pode ter um descanso, que você não pode... Então, não vai... Se possível, não vai se matar de trabalhar fora. Tem gente que...
cara, pô, agora que eu tenho meu CRM, eu tenho que dar plantão pra caramba. Se possível, se você conseguir se manter ali com a bolsa e mais um pouquinho, alguma ajuda que você tem, ou um plantão que você deu, já deu pra se manter, cara, você não vai... Pode ter certeza, você não vai enriquecer na residência. Ficar, pô, fiquei rico pra caramba. Não vai. Então, assim, cara... Não aproveitou a residência. E tem muita gente que começa a dar... entrar num burnout, porque o cara sai do plantão de clínica, chega, vai direto pra residência, ou no final de semana que ele tem pra descansar, ele deu 36 horas de plantão. Então, assim, cada um tem a sua realidade, cada um sabe as contas que tem pra pagar e tudo mais, mas, se possível, tenha uma vida mais equilibrada fora da residência, que isso vai ajudar vocês estarem com a cabeça melhor e evitar esse burnout. Porque se a sua residência já é muito pesada, já tem muita carga horária, e fora dela você já tem também muito estresse, do ponto de vista de plantão, cara, é um combustível ali para dar errado, e você entrar no burnout, ou então não aproveitar muito bem a residência, fazer uma residência meio mais ou menos ali. Outro ponto importante, só para registrar, Bernardo, a gente falou bastante da sua relação com o seu superior, né? Mas eu queria falar um pouco da sua relação com seus colegas R-iguais. Eu acho que... Lembra que essas pessoas vão andar com você aí pelos próximos, pelo menos 3 anos. Né? Geralmente faz o fellow junto também, então mais tempo. E, cara, se ajudem. Pô, tem um colega ali que tá com a dificuldade, vai lá, ajuda o cara. Isso faz muita diferença, cultivar aquela amizade. Cara, dessa relação que você vai ter ali, vai surgir muitos momentos agradáveis, muitas histórias engraçadas, isso é muito bacana. Curta esse momento com os seus colegas também. Vai surgir, de repente, uma sociedade depois da residência, como surgiu também a nossa surgiu aqui. A nossa. E é verdade. E às vezes você já acabou seus pacientes, você tem um colega ali que tá meio aperreado, ajuda o cara tem um monte de coisa para lhe fazer, ele se enrolou. Pô, quer que eu atenda um paciente para você? Cara, você não vai se matar saindo meia hora depois, às vezes seu colega que ia demorar mais 2 horas, ele consegue agilizar o trabalho. E eu acho que só o último ponto, agora tô igual, né, sempre tem a última, é falar sobre que agora existe o teste do progresso, né, que o CBO começou agora, em 2023 ele começou com o teste do progresso, que é uma prova que é aplicada para R1 e para R2, que é a mesma prova de título, né, né, que o R3 ou a pessoa que já é formada faz, só que você faz ali como uma experiência no R1 e no R2, mas não só como uma experiência, você também já ganha um bônus para a sua prova de título oficial. Então, já é uma facilidade para depois você, quando for tirar o título, você já tem ali um bônus, já tem ali uma pontuação mínima. Acho que vale a pena todo mundo aí se preparar para o teste do progresso também, que vai ser uma coisa que vai te preparar para a prova de título, que é um estresse lá do R3, mas você já tem um bônus, já conhece a prova, acho que vale a pena também. Bom, era isso, gostaria de agradecer a presença aí de todo mundo, uma boa noite aí, agradecer o Pedro, agradecer o Gustavo, se quiserem dar ali as suas considerações finais, Pedro, despede da galera aí. Ótimo, acho que a mensagem que fica no final é isso, fica tranquilo, aproveita esse bônus aí de poder entrar sem saber nada. Seus colegas que vão fazer outras especialidades não vão ter esse bônus, então aproveita, vai tranquilo e aproveita que vai ser muito bom. Gustavo? Queria agradecer o convite, a participação, ótimo estar aqui com vocês e realmente isso, tranquilizar, vai ter muito mais ansiedade, são 3 anos, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e aproveitando aos poucos, ter constância no aprendizado, e lembrar que acho que a residência é um momento que não volta em todos os sentidos, então assim, você vai construir um alicerce muito grande, você vai ter contato com todas as áreas, no futuro você vai se especializar em alguma coisa, mas você vai lembrar, na minha residência eu vi aquele caso, eu tive aquela discussão, então tirar o máximo de proveito que tiver. A residência é única mesmo, eu nunca vi ninguém que fez 2 residências da mesma especialidade, já vi o cara começou oftalmo, vai depois para neuro, mas agora o cara fez 2 residências de oftalmo, não, então é um momento único, então aproveita. Né? E a residência não é uma competição, esquece que você está numa mentalidade de residência médica, de competição, tem que passar poucas vagas, cara, acabou, você passou, parabéns, né? Você é o cara. Agora, cara, seu colega é seu agora parceiro, não fica querendo competir, sei mais que ele, cara, agora é crescimento junto aí. E eu vou marcar ali no Insta o Pedro, o Gustavo, porque a gente tem muita audiência também de estudante de medicina, a gente vai descobrindo, né? Muita gente manda mensagem, pô,
podcast de vocês me ajudou na entrevista, porque eu já tinha muita vivência e tem uma galera que passou na escola, uma galera gente boa que veio agradecer os podcasts. Então, assim, quem quiser conversar com o Gustavo, com o Pedro, tirar a dúvida, procura eles lá no Insta também, eu e o Dani estamos à disposição. Obrigado a todo mundo pela audiência e até semana que vem.